Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e promai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz a leitura em Malaquias, capítulo 3, verso 1, verso 8, 9, 10, 11 e o 12. O capítulo 3 de Malaquias, eu quero chamar a tua atenção para a realidade de três coisas. Três coisas. Quando nós conversamos com alguma pessoa, ou as pessoas nos procuram para conversar sobre como que vive, como é que está, como é que as coisas vão, muitas pessoas estão com a vida assim muito bagunçada, desorganizada, tumultuada. Nós vemos que as pessoas estão vivendo mal. Estão vivendo a vida de uma forma sem um padrão, sem consistência, uma vida agitada, problemas, dificuldades. E muitas das vezes coloca-se a culpa nos governantes, no governo, no presidente, nas coisas. Mas a Bíblia nos chama a atenção para que nós observemos algumas coisas para o nosso próprio bem, na nossa própria vida. Para que a nossa vida vá bem, para que seja uma vida de equidade, com equilíbrio, uma vida organizada, na disciplina. Por exemplo, na própria disciplina, para que tenhamos uma vida bem disciplinada e que ela seja disciplinada na palavra do Senhor. Então, em Malaquias, capítulo 3, existem aqui três elementos que nos orientam como ter uma vida bem disciplinada. Quem tem uma vida disciplinada, principalmente vivendo ela pautada na palavra de Deus, a organização, né? A partir desta disciplina na vida, as coisas começam a ficar melhor para a pessoa. Do versículo 1 até o versículo 5, nós precisamos ler, meditar e praticar a palavra de Deus aqui em Malaquias capítulo 3, do verso 1 ao 5. Disciplina. Nós precisamos de ter uma vida disciplinada, principalmente baseada aqui na palavra de Deus. Quem tem uma vida disciplinada, que vive uma disciplina de acordo com a palavra de Deus, tem uma vida mais quieta, mais tranquila, mais abençoada por Deus. Pode ter certeza disso. Por exemplo, do versículo 6 até o 12, aqui em Malaquias capítulo 3, fala sobre as finanças. Quem tem temor de Deus,
quem tem zelo das coisas de Deus, da palavra de Deus, a sua vida, além de ser uma vida disciplinada, ele tem as suas finanças, organizadas em dia, porque ele segue o conselho da palavra de Deus, do versículo 6 ao 12. Então, veja, quem tem uma vida disciplinada, quando as suas finanças, ele vive ela no cuidado da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, aqui, versos 6 ao 12, as bênçãos de Deus vêm sobre esta pessoa, ou sobre esta família, que vive na disciplina, que vive dentro do princípio de Deus, nas suas finanças. As bênçãos de Deus chegam a esta pessoa ou a esta família, do versículo 14 até o 18. Nós precisamos tomar muito cuidado para não viver fora do ensino da palavra de Deus. Toda pessoa que vive fora do ensino da palavra de Deus, que quer viver segundo a sua própria cabeça, segundo a sua própria vontade, sofre mais na vida, sofre muito na vida, porque não existe disciplina na vida. As finanças e as bênçãos de Deus, a pessoa fica desejando, mas o equilíbrio, a vida boa e agradável, ela começa a ser desfrutada a partir do momento que se obedece à palavra de Deus. Então medite nisto aqui. Você não deve valorizar na vida nada, e nem ninguém mais do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a cada dia o Senhor Jesus Cristo, que Ele seja a cada dia o bem mais precioso da tua vida. E se você deseja conhecer Jesus, quem é Jesus e o que Ele deseja de você, para seguir os exemplos que Ele deu nos Evangelhos, para você viver a vida baseada no que Ele ensina, leia os Evangelhos. Eu sugiro para a tua leitura o Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 14, 15, 16, 17, até o 18. Você vai ver coisas muito importantes para a sua vida. Se você quiser ter uma vida bem disciplinada, e que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida, e que as tuas finanças sejam também abençoadas por Deus. Observe, Malaquias 3,10, por exemplo, a palavra diz bem claro que os dízimos devem ser entregues na casa do tesouro. Ao lado do templo em Jerusalém havia um local que se armazenava. Era a casa do tesouro, onde havia os mantimentos. Então o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra aqui fala sobre os dízimos, sobre as ofertas. Agora eu vou deixar aqui para você essas realidades aqui. Malaquias 3,10. Aprenda que dar ao Senhor é uma ordem de Deus. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, receba com amor a palavra de Deus, a orientação de Deus para a tua vida. Dar ao Senhor é uma ordem, baseada aqui em Malaquias 3,10. Outra coisa, dar ao Senhor é um grande privilégio. Você pode conferir essa realidade da palavra em Esdras, no capítulo 2, no verso 69.
inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 29. Quando você dá ao Senhor, quando você oferta ao Senhor, aprenda que isto é uma honra. Dar ao Senhor é uma honra. Deus é dono do ouro e o dono da prata. Mas a palavra diz que dar ao Senhor é uma honra. Você leia Provérbios capítulo 3, versículo 9. O apóstolo São Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 18, se não me falha a memória, é isto mesmo, versículo 18, diz que dar ao Senhor é um sacrifício de aroma suave. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, ele diz que Deus ama a quem dá com alegria. Quando você é ofertante, quando você é um dizimista, para Deus, quando você tem compromisso com Deus, Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você dá, se você oferta com alegria, você se encaixa aqui nesta palavra: Deus ama a quem dá com alegria. E juntamente com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, eu sugiro para a tua leitura também, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 9 também. E outra coisa, Salomão escreveu em Provérbios capítulo 11, verso 25, e Moisés também escreveu em Deuteronômio, capítulo 15, verso 10, algo muito precioso, muito rico. Deus abençoa quem dá, quem oferta, quem é voluntário, quem tem um coração aberto para o Senhor. Muitas das vezes, nas nossas vidas, eu volto aqui, naqueles 3 pontos, nós queremos ter uma vida bem disciplinada, bem organizada, uma vida assim que está tudo em seu devido lugar, tudo em ordem. É muito bom ter uma vida disciplinada. As nossas finanças em dias, tudo sob controle, onde está tudo organizado e a pessoa vê a cada dia as bênçãos de Deus vindo sobre ele. As bênçãos do Senhor o alcançando, se derramando sobre ele, sobre a sua casa. Isso é muito bom. Uma vida ou uma família que vive na disciplina da palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus. As finanças e as bênçãos de Deus. É muito bom. Medite na palavra de Deus a cada dia. Leia o capítulo todo aqui de Malaquias, capítulo 3, eu creio que Deus e o Espírito Santo vai te dar mais entendimento. Eu apenas deixei aqui esses poucos minutos para a sua meditação, para que Deus venha abençoar a tua vida, para que você tenha uma vida bem organizada, que você tenha uma vida bem estável financeiramente e muito abençoada. Mas existe um princípio. Você não pode tirar nada do altar se lá você não depositar no altar. Então leve para o altar de Deus. Tenha compromisso com Deus na sua oferta e no seu dízimo. Começa tudo assim. Você assume compromisso com Deus. Você assume compromisso com a palavra de Deus. E Deus vai prover na sua vida. Deus abençoa aquele que trabalha por fé. Aquele que oferta por fé e aquele que dizima com fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja sempre contigo, sobre a tua casa, sobre a tua família, que esteja sempre a bênção de Deus, as mãos de Deus, o olhar de Deus e a graça de Deus. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, faça isso. Se inscreva.
e clique no sininho para receber a notificação. Diariamente estou postando algum conteúdo. Compartilha com os teus contatos. Vamos difundir a palavra de Deus. Vamos levar a palavra para outros, para que Deus venha também fazer a bênção chegar e estender-se aos demais. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Paz. Até a próxima.